Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, cárcere em condomínio de alto padrão. Nossos repórteres entram na casa onde um filho manteve a mãe presa e mostram que ele construiu uma verdadeira fortaleza com placas de aço e câmeras de segurança. O suspeito nega que tenha mantido a mãe dentro do local à força. Advogados dele irão pedir avaliação clínica. Picaretagem Futebol Clube. Homem fingia ser empresário de jogadores de futebol. Ele tentou realizar negociações de jogadores da dupla com clubes estrangeiros, mas foi descoberto antes de finalizar os contratos. Um amigo como eu. Projeto criado por fonoaudióloga procura facilitar a comunicação com crianças que sofrem de problemas graves de saúde. E como hoje é quinta-feira, a gente tem a agenda cultural com presentes e dicas para você. Ainda dá tempo de conferir às 9 da noite, Luísa Posse, no Teatro do Bourbon. Fazer tanta manha na minha... O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Nós começamos o jornal falando sobre o caso do filho que manteve a mãe em cárcere privado por mais de 9 horas em Viamão. A casa parecia uma fortaleza vigiada. O repórter Marcelo Chemali entrou na residência e você agora acompanha a reportagem que mostra tudo o que acontecia dentro da casa. Foram quase 12 horas de cárcere dentro da própria casa. A vítima, de 80 anos, ficou sob ameaça do único filho. O homem usou uma espada para impedir a fuga da idosa. Para os vizinhos deste condomínio de classe média alta em Viamão, o cenário do crime já representava um risco à vida da mulher. Ela não convivia com a vizinhança, ela tinha um comportamento de isolamento. Não, ela tinha um comportamento de isolamento e há uns 20 dias atrás, saindo do condomínio, um morador viu que ela estava caminhando a uma quadra daqui e ele saiu correndo atrás para buscá-la. E ele puxava ela e ela dizia, eu não vou. E ele trouxe, esse morador perguntou, tá tudo certo? A senhora precisa de ajuda? E ela disse, não, tá tranquilo. Virou as costas e veio com ele para dentro de casa. A nossa equipe teve acesso com exclusividade ao cativeiro da idosa. Uma construção que parece uma fortaleza. Paredes reforçadas, 2 andares e câmeras de vigilância com sensores infravermelho por todos os cômodos. Mas sem as mínimas condições de habitação. A sujeira e a bagunça eram vestígios de que algo grave poderia acontecer. Nas poucas vezes em que a vizinhança viu ela, ela não aceitava ajuda. E ela disse que ela conseguia administrar. Ela nunca aceitou ajuda. Um dos detalhes mais impressionantes dessa história é que em quase todos os cômodos da casa havia chapas de aço soldadas para impedir a passagem das pessoas. Por isso, a polícia militar foi obrigada a usar dinamites para explodir essa parede e conseguir resgatar a vítima sem ferimentos. Os vizinhos começaram a desconfiar que o homem estava premeditando o crime há 3 meses. Segundo os negociadores, o portão de entrada estava energizado para evitar a aproximação de qualquer pessoa. No segundo piso, havia um cofre digital lacrado. Após o desfecho do cárcere privado, o condomínio estuda ações para auxiliar a vítima e evitar que o caso se repita. E eu, como condomínio, o que eu poderia fazer e fazia sempre era notificar em função do barulho, da sujeira na frente da casa. Isso aqui foi reincidente, ele foi multado por 2 ou 3 vezes em função de não conseguir manter isso limpo. Mas fora isso, a gente não tem autonomia, né, e jurisprudência, sei lá, para poder fazer isso, né, para poder dizer assim, esse vizinho não serve para morar aqui. Foram horas de tensão e mesmo depois do cárcere ficaram várias perguntas sem respostas. O filho que manteve a mãe dentro de uma verdadeira fortaleza, como nós mostramos, tinha ou não tinha algum tipo de transtorno mental? A Luciane Coleman está com o advogado da família e tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Lu.
Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, o homem, né, ele está detido ainda lá na DPPA, na Delegacia de Pronto Atendimento de Viamão, e agora está aguardando uma vaga no sistema prisional. Deve ser transferido lá para o Central, aqui para o Presídio, a Cadeia Pública de Porto Alegre. Eu estou aqui, então, com o advogado da família, o Eduardo Zotes, que já me adiantou que eles vão entrar aí com um pedido para que ele passe por uma avaliação médica, uma avaliação psíquica, exatamente para definir qual é o tipo de transtorno que ele tem. É isso, né? Boa noite. Boa noite. Realmente o requerimento da defesa vai ser no sentido de que seja realizada, né, uma perícia, né, para poder aferir, né, se ele possui algum tipo de transtorno de ordem psiquiátrica, né, ou psicológica, né. Mas algum transtorno ele tem, né, Eduardo? Nós desconhecemos, oficialmente, legalmente falando, a defesa desconhece se porventura ele efetivamente tem um transtorno, sim ou não. Informalmente, a mãe disse que ele teria um transtorno de bipolaridade? De maneira informal, né, a vítima nos comunicou, né, relatou que ele teria, sim, um transtorno, mas não especificou bem, não entrou em detalhes, mas de maneira informal, totalmente. Ou seja, ele seria uma pessoa que não deveria ficar, por exemplo, numa cadeia pública, como no Presídio Central, né? Não, de maneira nenhuma, né? Necessária a submissão ambulatorial, né, para tratamento, né? Primeiro, né, que seja feita uma análise profissional técnica do médico responsável na cadeia pública, para depois a condução dele para tratamento ambulatorial, né? O que ele alega, hein, Eduardo? Porque ele não falou em depoimento, ele não quis prestar depoimento. O que ele alega? Porque a delegada já disse que vai indiciar ele por maus tratos em relação à condição da casa, tinha muito lixo, não tinha alimentos, e por flagrante de cárcere privado. Segundo o depoimento informal que ele nos prestou, né, conversas informais, ele nega, né, qualquer tipo de prática de cárcere privado ou qualquer outro crime, incluindo maus tratos. Ele alega que a mãe, que é uma senhora idosa, né, com a saúde fragilizada, teve uma crise de pânico, né, e a situação evoluiu para um conflito familiar, né, em que momento algum ele impediu a saída dela, né. Só uma curiosidade para a gente encerrar, Eduardo. Por que ele fez aquela casa um bunker, uma verdadeira fortaleza? Por quê? Na realidade, ele relatou também que ele tem um costume, né, um hábito contumaz de acumular coisas, né, talvez um acumulador compulsivo. Ele não especificou bem. E ele apenas alegou, né, que estaria se defendendo, né, mas não especificou também do que seria isso. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações. Felipe, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Lu. E a gente vai para outro caso que chamou a atenção hoje. Um homem falsificava documentos e fingia ser empresário de jogadores da dupla Grenal. Ele chegou a tentar falsas negociações com clubes estrangeiros, mas foi descoberto antes de finalizar os contratos. Andrei Rosseto, boa noite. O Damião e o Luan também, né? Tá tudo tranquilo, estão com contrato com a dupla. Mas tem picareta, hein, Andrei? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Ainda bem que os dois vão ficar aqui no Rio Grande do Sul, sim, não vai ter problema nenhum. No alvo das falsas negociações estavam jogadores da dupla Grenal, Felipe. O passe do atacante Luan, do Grêmio, foi oferecido ao clube Everton, da Inglaterra. Já Leandro Damião, do Internacional, era negociado com a Al-Weda, da Arábia Saudita. Desde 2016, o estudante de Direito, de 33 anos, se aproximou de empresários e atletas. E em novembro, deu início à farsa. Depois de ganhar confiança no meio, ele passou a falsificar documentos. Segundo os investigadores, o esquema foi descoberto antes do suspeito finalizar as negociações. Mas ele conseguiu outros benefícios, viu? Viajou 3 vezes para Portugal e uma para a Inglaterra, com tudo pago por empresários do futebol europeu. Hoje a polícia realizou buscas na casa do estudante e encontrou documentos que comprovam a tentativa de estelionato e crime contra a fé pública, Felipe. A justiça negou a prisão do estudante. Não, o que os caras inventam, e falsificou documento e foi viajar, e tem clube que cai, né? E eram clubes grandes nesses casos, os clubes citados aí pelo Andrei, que estavam avançando nas negociações, estavam achando que o cara tinha alguma credibilidade, né? Ele foi esperto, mas ainda bem que a farsa dele foi até a página 2, né, Felipe? Exatamente. Ainda bem. Parabéns aí à polícia nesse caso aí. A gente mostrou aqui essa semana o caso do padrasto que estava foragido depois de ter matado seu enteado em Gravataí. Hoje ele foi preso, Andrei.
Exatamente, Felipe. O nome dele é Natalício Juan da Silva Soares, de 21 anos. É esse homem que aparece na imagem aí, chegando ao hospital com a criança no colo. Ele se entregou à polícia nesta manhã. Ele é suspeito de participar da morte do menino de 3 anos, Rafael Silva da Rosa. O crime foi no dia 24 de setembro. A mãe da criança já está presa, também por envolvimento na morte do menino. Conforme o delegado que investiga o caso, Natalício ligou para a delegacia e informou a sua localização aos policiais que foram até o local, Felipe, e prenderam o homem. Por motivo de segurança, a polícia não vai informar onde ele está agora, mas garantem que sim, o Natalício está preso. As investigações seguem no caso. O menino tinha marcas de violência pelo corpo. Covardia total com uma criança indefesa. E é bom lembrar que nesse caso aí, reforçar a questão, né? A mãe da criança está presa também, suspeita de ter participado da morte dessa criança. Covardia total dos 2 adultos contra a criança. A quinta-feira teve registros de temporais isolados no Rio Grande do Sul. O dia foi abafado, André. Foi um horror. O que vem por aí, hein? Felipe, o vento se intensifica, o que vai diminuir a sensação térmica, viu? Vamos acompanhar no mapa como é que fica a situação. Amanhã o dia será de muitas nuvens com possibilidade de chuva esparsa no norte. A sexta-feira será de temperatura mais baixa. A máxima não deve passar dos 25 graus. Agora o mapa em Porto Alegre, situação na capital gaúcha. Porto Alegre tem previsão de sol e nuvens, mínima de 16 e máxima de 25 graus. No sábado, fim de semana, início do fim de semana, novamente a temperatura fica amena, com máxima na marca dos 13 graus. Teremos um fim de semana de sol, ainda bem, Felipe. Maravilha, boa notícia, garoto. Facilitar a comunicação com crianças que sofrem de problemas graves de saúde. Esse foi o objetivo de uma fonoaudióloga ao criar o projeto Um Amigo Como Eu. A ideia tem ajudado no tratamento dos pequenos pacientes. Você aí de casa, notou algo diferente nesses bonecos e bichinhos de pelúcia? Eles são especiais. Alguns usam sonda. Outros passaram por um procedimento para facilitar a entrada de oxigênio. Achou curioso? A explicação para isso é cheia de amor. A Daniela ensina crianças com algum tipo de problema a comer e a se comunicar. Em 2013, ela teve a ideia de fazer bonecos com pelo menos algum traço parecido com o dos pacientes. Dani, como é que veio essa ideia? Como é que foi esse processo? Esse aqui é o primeiro boneco, inclusive, né? Isso, o Júlio foi o primeiro boneco que eu levava para casa dos pacientes para eles brincarem, né? E a gente poder brincar com o boneco das mesmas coisas que eram situações específicas das crianças. Então, se a criança tinha sonda, a gente botava sonda no boneco. Se a criança, né, tinha bolsinha na barriga, a gente botava a bolsinha na barriga do boneco. E aí, como é que tu observou que as crianças começaram a lidar com isso? Fica muito mais fácil de trabalhar quando a criança consegue simbolizar uma dor própria do seu corpo na brincadeira. Júlia nasceu com uma doença que impede a formação do diafragma. Além disso, ela tem paralisia cerebral e passou por traqueostomia. A mãe da menina conheceu as bonecas através da Daniela. Passou a produzir os brinquedos e ajuda outras mães a fazerem o mesmo. Eu acho interessante para a questão até da inclusão, da criança se sentir parte do todo, né? Não se sentir diferente. O objetivo do projeto é alcançar cada vez mais famílias. Os bonecos podem ser adaptados conforme o diagnóstico de cada criança. A esperança é tornar a inclusão desses pequenos um pouco mais fácil. A ideia é aproximar mais das famílias essa alternativa. Então, algumas bonecas eu dou, mas a ideia é faça a sua. Bacana demais esse projeto, parabéns aí, hein? Agora eu quero falar com quem fuma. Você já fez as contas? Um fumante ativo gasta em média 5 mil reais por ano. É queimar dinheiro, exatamente, doutor. Exatamente. Quem pode te ajudar a largar o vício? Marcelão, boa noite. Muito bem, boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite a você, meu amigo, minha amiga. Além do dinheiro que o Felipe falou, gente, sabidamente o cigarro provoca diversos tipos de câncer. Então, aproveite Outubro Rosa e pare de fumar de uma vez. E o Nico Zero vai sim te ajudar. Olha que legal, ele vai ajudar você a parar de fumar definitivamente. Sabe por quê? Porque ele é formulado com produtos naturais. Ele é um tratamento completo que elimina o prazer em fumar. Ele limpa do teu organismo as toxinas do cigarro.
e livra você daquela ansiedade. E olha a praticidade, gente. Com apenas 5 borrifadas, 3 vezes ao dia, você vai perceber a diferença na primeira semana de uso. E hoje, então, quinta-feira, promoção Pare de Fumar. É para ajudar você, meu amigo, minha amiga. Os 100 primeiros que ligarem agora no 0800 608 1061 vão conseguir adquirir o seu Nico Zero em até 10 vezes no cartão sem juros. E um detalhe, hein? Tem desconto, 30% e mais. A primeira parcela para 30 dias após a entrega. Então, tá esperando o quê? Pare de fumar com Nico Zero, Felipe. Decorei 0800 608 1061. Esse jogral tá cada dia melhor. Sucesso, né? Obrigado. Vou te dizer. A gente volta em instantes com as atrações da Agenda Cultural. Uma das dicas é o show de Luísa Posse, hoje à noite em Porto Alegre. E nós vamos dar ingresso para quem quiser ir ao cinema. Entre as estreias da semana, a história do primeiro homem a pisar na Lua. A segunda edição volta em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macro Mix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. Oktoberfest Igrejinha, de 12 a 21 de outubro. E Educação Adventista, muito além do ensino. Voltamos com a segunda edição e eu tenho uma dica para você. A gente sempre fala que estudar faz a vida mudar. Hoje a gente vai provar isso. Vou contar para vocês a história do Rafael, que é aluno de administração da Anhanguera. Ele entendeu que estudar era o caminho. Entrou na Anhanguera para ir atrás de um sonho, que era trabalhar em um banco. Estudou muito, teve apoio durante todo o curso e foi com o canal Conecta, o portal de empregos exclusivo da Anhanguera para alunos, que ele participou do processo seletivo de 2 grandes bancos e passou nos 2. Hoje ele é gerente de relacionamento e sabe que isso é só o começo. E você, onde você quer chegar? Este é o momento de decidir sobre o seu futuro. Aproveite que o vestibular está chegando. Inscreva-se anhanguera.com. Anhanguera, a gente acredita em você. E chegou a hora da nossa agenda cultural, né? Eu sei que o Andrei tem dicas para várias atrações, passando por música, cinema e teatro, Andrei. Exatamente, vamos nos preparar para o fim de semana, Felipe. Luísa Posse apresenta o show Piano e Voz hoje às 9 da noite no Teatro do Bourbon Country, na capital, com participação de Tedi Correia. E ela tá cantando Ney Lisboa divinamente nesse show, hein? Vou sair daqui correndo para ver a Luísa Posse. Grande voz. Tá certo. E chega às telonas um filme digno de Oscar, Felipe. Ryan Gosling vive o astronauta Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. E os 2 primeiros que ligarem agora para 3230-5244, 3230-5244, ganham um par de ingressos para qualquer sala do GNC Cinemas. Amanhã, Felipe, tem Tiaguinho na Oktoberfest de Igrejinha, a partir da meia-noite no palco principal. No domingo, a vez é da dupla Henrique e Juliano, às 8 da noite, encerrando a edição deste ano. Um dos principais grupos de teatro do país, o Oficinas de São Paulo, apresenta a peça O Rei da Vela, sábado às 7 da noite e domingo às 6 da tarde, no Teatro do SESI, na capital. E tem mais presente para quem mora lá na Zona Sul do estado, viu, Felipe? O humorista Nego Di apresenta um stand-up domingo às 6 da tarde, no Clube dos Ferroviários, lá em Rio Grande. Os 2 primeiros que ligarem para 3230-5244, 3230-5244, levam um par de ingressos, Felipe. Atenção, é em Rio Grande, região sul do estado, onde o pessoal tá ligado no SBT, então liga para nós, 3230-5244 e vai no show, tá certo? Vale a pena. Garoto, valeu, hein? Obrigado. Tchau, até amanhã. A você uma ótima noite, fique agora com o SBT Brasil. Até amanhã. SBT Rio Grande, segunda edição.
Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. Oktoberfest Igrejinha, de 12 a 21 de outubro. E Educação Adventista, muito além do ensino.